Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogamos a Jesus, nosso Divino Mestre, para que possa envolvê-los com muito carinho, com muito amor, com muita paz. Vamos continuar o nosso estudo sobre Jesus, hoje estudando uma nova civilização. Uma civilização muito importante, que foi a civilização hindu. Os hindus, eles vieram bem antes dos nossos irmãos egípcios. E eles formaram a base da filosofia e da religião. Vieram naquele conglomerado de espíritos que aqui foram encarnados, vindo lá daquele mundo de Capela, com as bênçãos de Jesus. Vieram muitos espíritos evoluídos intelectualmente e com um aspecto moral, com um conhecimento que trouxeram da civilização antiga muito boa. E junto com ele espíritos que tinham dívidas muito grandes, porque esse povo, de qualquer forma, era um povo orgulhoso. Eles chegaram aqui por volta da era paleolítica, quando nós já estudamos, era no último período, no período da pedra lascada, pedra polida, onde já se desenvolvia a agricultura, a domesticação dos animais. E eles foram colocados naquele local da Ásia e fundaram ali, né, a sua região, conhecida hoje como Índia. Né? Vamos ver o que diz Emmanuel sobre essa raça muito importante que aqui viu. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que gruparam nas margens do Gange foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os grupamentos israelitas. As almas exiladas naquela parte do orbe muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Então, isso que nós acabamos de dizer. E este povo, eles vieram então guardando a reminiscência, a lembrança do que o Cristo havia dito a eles, né? E da sua figura meiga e doce. E isso impulsionou esse grupo de espíritos responsáveis pelo esse crescimento do nosso orbe, da evolução do nosso orbe, né? Impulsionou, deram ânimo a esses nossos irmãos. Vamos ver aqui um item chamado os arianos puros. Os arianos, eles se achavam nobres. Então a tradução, né, em sânscrito dos árias é nobre. Então eles vieram arianos puros. Então vamos ver aqui. Era na Índia então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, e no qual o povo hindu colocava as fontes da sua nobre origem. Alguns acreditavam que se tratasse de um continente perdido. Então, eles trouxeram na lembrança o seu mundo de origem, né, da onde eles foram degradados. E vamos ver mais para frente como é que foi
esse povoamento, como é que esse povo se estendeu aqui no planeta Terra. O expansionismo dos Árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os Árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os nativos descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental, nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas, dos germânicos, estavam lançadas. Então nós verificamos que esses elementos começaram a sair, né, da Índia, né, e foram envolvendo-se pelos territórios, entraram pela Europa, formaram toda a Europa, formaram as Américas, né? Então, nós somos descendentes dos indo-europeus. Mas vamos ver por que esse povo, uma parte dele, começou a sair da Índia. A religião, aliás, o tema chama-se, o item chama-se os Mahatmas. Mahatma Gandhi foi um do que a gente conhece, né? Os Mahatmas eram espíritos muito evoluídos, né? Pacificadores, equilibrados, que tinham um conhecimento muito profundo. Então ele diz assim: da região sagrada dos Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes inflige. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova àqueles seres revoltados e supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadoras do caminho. Uma parte daqueles hindus que aqui chegaram, eles estavam muito revoltados porque eles foram degradados, foram tirados do seu planeta, por causa do seu orgulho e por causa do seu egoísmo, da sua vaidade, né? E eles aqui aportaram, mesmo com grande conhecimento que trouxeram, né, o seu povo, mas esses não se conformavam com a posição de estarem aqui deportados. Guardavam no íntimo essa certeza de um paraíso perdido e revoltavam-se com essa, não se conformavam em aqui estar dentro dessa situação que para eles era vexatória. Veja o nível de orgulho. Receberam uma oportunidade maravilhosa, né, assessorados por Jesus, que lhes prometeu auxílio e estava dando auxílio a eles, tanto é que aqui eles estavam encarnando, não era a primeira vez que eles estavam encarnando aqui, já estavam reencarnando, não é? Então eles vieram para sanar os seus problemas com a lei divina e auxiliar, né, na evolução do nosso planeta. E eles saíram daqui revoltados e, como diz Emmanuel, eles foram para outras terras para esquecer esse degredo. E eles tinham no íntimo essa certeza. Vejam que interessante, né? Mas vamos continuar com Emmanuel aqui. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências do seu paraíso perdido e distante. Então, lá na Índia mesmo, ficaram aqueles espíritos que acreditavam na palavra de Jesus, naquilo que Jesus trouxe para eles e disse: olha, fiquem tranquilos, façam a sua parte,
auxiliem aqueles nativos que lá estão, auxiliem o planeta, né? Semeiem, né, as bases da filosofia, da religião, para que aqueles que estão lá possam segui-los, e com certeza, né, eu estarei aqui esperando-os para levá-lo de volta ao paraíso que vocês perderam, desde que vocês tenham feito o trabalho, tenham sido resignados, tenham sido amorosos, fraternos com aqueles nossos irmãos que estão lá e com esses que vão com vocês, porque vieram vários espíritos revoltados, né? E esses ficaram ali cultivando a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor, e discutindo ou ensinando todo o que eles conheciam e trouxeram lá do mundo de Capela. Prossigamos. Os cânticos dos Vedas, que são os livros sagrados dos hindus, são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram um momento sublime de redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições sublimes. Olha que coisa mais linda, estes que ficaram ali na Índia, né? O que eles criaram. Mas esse povo, essa humanidade daquele momento retornou à espiritualidade, foi substituída por outros, e olha o que eles acabaram fazendo mesmo com todo esse cabedal de ensinamentos, né, que esses outros espíritos haviam deixado aqui. As castas, diz Emmanuel, o povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento das ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos penosos do degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo, 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes. Da organização da Palestina, Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cujas frontes derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Mas como se a questão fosse determinada por um doloroso ativismo psíquico, o povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Então, mesmo com esse conhecimento que eles herdaram, deixaram que o orgulho crescesse em seus corações. E daí, em breve,
organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com uma significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos de pai dão-se o nome de árias, designação original da sua raça primitiva, ou de nobres. E o sistema religioso, de um modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridades centralizadoras, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Muito embora eles tenham essa certeza e cultivem, né, todo esse ensinamento de amor, de paciência, de resignação, eles só discutem isso, eles só sabem, não praticam, e dividem então o seu povo em castas, ou seja, aqueles que são nobres, aqueles que são classe média, aqueles que são pobres. Aqueles que são pobres têm uma divisão e eles, todos os seus descendentes continuarão a pertencer àquela casta. É uma coisa tão forte que quando um operário vai passar, tem que dar sinal para que os outros que têm uma casta superior saiam da rua para que não se contaminarem. Uma situação muito difícil para um povo que conhece toda esta bagagem, né, espiritual, religiosa, né, filosófica. Mas Emmanuel vai dizer mais alguma coisa aqui, os rajá e os párias. Ele vai dizer uma coisa muito interessante. Os rajás são os reis, os príncipes, e os párias são aqueles que são excluídos da sociedade. É o rejeito da sociedade, né? Que estão à margem da sociedade. Eles não têm nenhum valor. E Emmanuel diz assim: e o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Veja só, mesmo com todo esse conhecimento, eles ainda dividem e dominam o seu próprio povo. Isso é o egoísmo e é o orgulho. E diz Emmanuel ainda: a realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, né, por fazerem tudo isso, voltam às mesmas estradas que transitaram sob o dorso de elefantes ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Ou que humilham, os que humilharam os infortunados, do alto dos seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a indigência. Percebamos então que este povo recebeu toda uma informação amorosa do Mestre Jesus, que iria acompanhá-los e dispensaria todos os cuidados para que eles resgatassem os seus erros pretéritos lá do mundo de Capela, né, para poderem voltar a esse paraíso. Eles tinham dentro deles esta convicção de que não eram da Terra. Os seus
maiorais, né? Os espíritos mais evoluídos, legaram todo um conhecimento sobre a filosofia, as religiões, deram um exemplo, né? Uma grande parte do povo deu exemplo de paciência, resignação, coragem, trabalharam ativamente, deixaram uma tradição que está nos Vedas, na época era oral, né? Os Vedas deve ter aí, segundo os especialistas, estudiosos, no máximo 1.500 anos, aliás, 1.500 anos, né, que foi escrito, porque antes era tudo verbal. Então vejam que receberam todo esse cabedal de conhecimentos, mas o coração ainda endurecido, como disse Emmanuel, não fez esta maioria crescer, não fez essa maioria elevar-se moralmente, e aí eles tiveram todos esses problemas de reencarnarem em condições cada vez piores, até que a dor os transformasse. Não era isso que o Cristo desejava, e não é isso que o Cristo deseja com nenhum de nós, muito pelo contrário, né? Ele trabalha ativamente para que todos nós possamos encontrar o caminho, lutarmos com bravura, com fé, com confiança nele, porque assim como ele disse a todos aqueles milhões de espíritos que ele recebeu de capela, que ele iria trabalhar, que ele iria vir a ter com eles, né, para fazer com que eles pudessem progredir e voltar, que iria fazer o possível para que esse seu degredo fosse o mais sereno, o mais curto possível. Mas eles precisavam, ou precisariam, cooperar. Ele faz isso conosco também. O trabalho do Cristo é incansável. Por isso que nós estamos estudando Jesus, para mostrar que Jesus não é só aquele ser que veio aqui e morreu na cruz. Fez tudo aquilo maravilhoso que nós vamos estudar, tudo isso, e morreu na cruz. E ressuscitou no terceiro dia. Ele é muito mais do que isso. É muito maior o seu trabalho. E ele está a trabalhar para nos receber nos planos luminosos, nos planos evoluídos, todos os dias nos dando todas as oportunidades de sermos melhores, de não reclamarmos pelas nossas dores. Imagina as dores desses nossos irmãos saírem de situações muito boas, porque o mundo onde eles estavam era um mundo muito mais evoluído do que o nosso planeta Terra está hoje. E nós estamos passando por este momento, estamos no limiar, estamos nas primeiras horas da transição planetária, passando do mundo de provas e expiações para a regeneração. É um momento muito importante para cada um de nós que está aqui encarnado. Esse é o momento em que esses espíritos estavam. É o momento de nós confiarmos em Jesus, trabalharmos, tranquilizar o nosso espírito, estudarmos, buscar ser solidário, buscar ser amor para os nossos irmãos, compreensivo, termos paciência. Não é o momento de nós sairmos para voltarmos ao normal, porque aquele normal acabou. Nós temos que criar um outro normal, mas que esse normal seja um que nós possamos cuidar de tudo, do nosso planeta que nos recebe, sabe Deus quanto tempo que nós estamos reencarnando aqui, cuidar desse planeta para que ele possa respirar, para que ele possa nos trazer mais conforto, porque é nós que destruímos o nosso conforto. Nós é que prejudicamos o planeta. E aí temos alguns problemas, né, que evidentemente foi causado por nós, e reclamamos.
cuidarmos também do nosso próximo, com mais carinho, com mais compreensão. Não entrarmos em conflitos com esses nossos irmãos. Nós estamos aqui exatamente para amar a todos. E os hindus tiveram todas essas oportunidades e muitos deles aproveitaram. Né? São espíritos, nós temos um espírito Mahatma Gandhi, um espírito de alta hierarquia, em sabedoria, que nos ensinou a não violência. E os hindus, a sua filosofia é essa. Ele só botou em prática. Né? E teve todos aqueles problemas, porque não é fácil nós mudarmos, mas nós temos que lutar, porque nós precisamos crescer. Chega de dor. Agora é a hora do amor. Mas vamos terminar aqui quando ele diz assim, em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Shavaskas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas acima de seus yogis e de seus mahatmas, temos que colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a paz, a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrastando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preceito de raça no seu reinado sem fim. Então nós temos um dever de gratidão para com esses nossos irmãos que vieram naquela época, trouxeram todo esse conhecimento, praticaram e deixaram para que nós pudéssemos conduzir-nos por este caminho. Então, meus queridos irmãos, vale a pena estudar a civilização hindu, vale a pena estudar Jesus. Nós vamos ficando por aqui e na próxima semana nós faremos uma civilização que essa nós vamos nos deter bastante, né? E aqui começa então, vai começar o caminho da vinda de Jesus a ter conosco. Então nós envolvemos a todos com muito carinho, com muito amor. Obrigado por você ter ficado conosco. Que Jesus o abençoe e a toda a sua família. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael. Fiquem na paz de Deus.